Gente, tudo bem? Uma bênção nós estamos aqui louvando e glorificando o nome de Jesus. E eu sei que Deus vai falar aos nossos corações. Eu tenho pensado muito sobre essa mensagem. O Eibe tem me encorajado. Eu já preguei essa mensagem quando era lá na Azevedo Soares. E eu sei que muitos de vocês não estavam lá. Mas esse tipo de mensagem é uma mensagem que a gente sempre tem que estar pregando, para a gente sempre estar lembrando sobre as nossas prioridades. Quais são as nossas prioridades? Eu sei que muitas vezes as pessoas perguntam como conciliar, né? Como conciliar o trabalho, a família, com o ministério, com as coisas de Deus. E isso, para muitos de nós, é um grande desafio. Como que a gente vai conciliar essas coisas? E uma vez eu escutei uma história que está, eu acho que até no documentário do evangelista Billy Graham, que agora já está com Jesus. E nesse documentário, é interessante que o Billy Graham perguntam para ele se ele teria alguma coisa que ele faria diferente na vida dele. E eu acho que ele morreu, ele estava com 99 anos, foi um homem de tremendo sucesso, impactou várias gerações nos Estados Unidos, foi conselheiro de vários presidentes americanos. E alguém perguntou para ele, né? O que ele faria, se teria alguma coisa que ele faria diferente na vida dele. E ele falou que teria. Ele falou que ele faria algumas coisas diferentes. Ele falou que ele oraria mais e passaria muito mais tempo com a família. Se o Billy Graham falou isso, para nós é uma nossa, né? Ele oraria mais e passaria muito mais tempo com a família dele. E realmente, esses dois segredos são extremamente importantes para nós sempre estarmos lembrando. Os filhos do Billy Graham, infelizmente, passaram um período da vida deles que não estavam muito bem com Deus. Ele teve alguns filhos que se divorciaram, teve vários problemas. Hoje, graças a Deus, todos os filhos dele servem ao Senhor e estão realmente com suas vidas dedicadas a Deus. Mas uma das coisas que o Billy Graham se arrependia é de não ter passado mais tempo com seus filhos. Então, existem dores nas nossas vidas que nós podemos evitar. Claro que Deus coopera todas as coisas para o bem e tudo que a gente passa acaba cooperando para nos fazer a pessoa que nós somos. Mas existem dores que são desnecessárias, se nós escolhermos colocar as prioridades no lugar certo. Né? Se nós escolhermos colocar as prioridades no lugar certo. Se nós escolhermos obedecermos a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus, né, nos alerta sobre honrando os nossos pais, né, obedecendo os nossos líderes, orando pelos nossos governantes. Quando a gente faz tudo isso e obedece a palavra de Deus, a Bíblia tem promessas que nós podemos realmente usufruir dessas bênçãos. Mas quando nós desobedecemos e não fazemos o que a palavra de Deus manda, aí é que nós temos dores que foram, né, porque nós desobedecemos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem princípios, coisas específicas que Deus fala para nós e áreas, né, verdades que são subjetivas, que não está claro na palavra de Deus. Então, existem as verdades objetivas e as verdades subjetivas. Uma verdade objetiva, pastora Andréia, como que eu posso ver uma verdade objetiva? A Bíblia não diz com quem você deve casar. Isso é uma verdade subjetiva. Você vai escolher a pessoa que você vai casar. Mas a Bíblia tem uma verdade objetiva que ela fala que você deve casar com alguém da mesma fé, que professa o mesmo Deus, que professa Jesus. Então, isso é uma verdade objetiva. Subjetiva seria com quem você deveria casar,
né? Para aqueles que não são casados, isso seria subjetivo, você vai escolher. Então, existem prioridades, existem direções que Deus nos dá, que se nós fizermos de acordo com o que Ele nos alerta para fazer, as coisas vão ser bem diferentes nas nossas vidas. Aqui, né, eu trouxe isso aqui para nós ilustrarmos, quando a pessoa ela vai vivendo a vida sem realmente buscar o que Deus tem para ela. Então, ela vai fazendo as coisas que vai aparecendo, né? Vai vivendo do jeito que ela acha melhor, aquilo que vai aparecendo pelo caminho, ela vai fazendo. E olha só o que acontece. Ela passa a vida, né, fazendo as coisas sem realmente ter um direcionamento de Deus, mas ela vai vivendo do jeito que... Opa, esqueci, ó. Ainda tem essa aqui. E essa. E ela vai vivendo a vida do jeito do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu, né? E aí, o tempo vai passando e quando ela vai chegando numa determinada idade, ela vai vendo que a vida dela, parece que as coisas não estão encaixando tão bem. Não estão encaixando tão bem. E, nem deu para colocar tudo isso. Mas tem uma maneira certa, uma maneira que Deus nos ordenou, uma maneira que Deus projetou. Olha, a mesma quantidade aqui, tem aqui, né? Uma maneira certa, a maneira como Deus planejou, a maneira como Deus projetou para nós. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos os seus princípios, buscamos direção de Deus, agimos de acordo com o que Ele falou para nós fazermos, olha só o que vai acontecendo com a nossa vida. Vou virar aqui, senão vai demorar bastante. Essa pessoa escolheu viver do jeito deixa a vida me levar, e muitos projetos, muitos planos ela nem concluiu. Essa aqui, ela resolveu viver do jeito que Deus projetou para ela, e olha só o que aconteceu. Não posso perder nada, né? Olha só o que aconteceu com essa pessoa, que viveu de acordo com a vontade de Deus, com as prioridades no lugar certo, na maneira certa, do jeito certo. Ela vai ter uma vida muito mais harmônica. As coisas vão funcionar de uma maneira melhor para ela. Por quê? Porque ela fez escolhas que vão glorificar o nome do Senhor. Olha a diferença de uma pessoa que não colocou as prioridades no lugar certo e uma pessoa que colocou as prioridades no lugar certo. Tem uma maneira certa, tem um jeito certo, né? Ontem nós estávamos falando com os nossos filhos, eu estava conversando com um deles, e aí ele estava me falando sobre uma escolha que ele tinha feito. E eu pensei, ele fez a escolha certa, né? E eu falei para ele, assim, olha, você está fazendo a escolha certa. E eu sei que você está, fazendo tudo harmônico, que a sua vida vai dar certo por causa das suas escolhas. Então, tem um jeito certo, tem uma maneira certa de fazer as coisas, tem princípios da palavra de Deus, que se nós obedecermos, vai evitar muitas dores na nossa vida. Muitas dores na nossa vida. Eu lembro que às vezes, né, as pessoas falam assim, vão casar com alguém e o pai e a mãe não concordam. Aí alguém diz assim, não, porque praga de mãe e pai, quando mãe e pai falam uma coisa, não é praga de mãe e pai. É um princípio da palavra de Deus honrando os seus pais, né? Então, existem vários princípios da palavra de Deus que se nós colocarmos do jeito certo, da maneira certa, nós vamos evitar muitos problemas na nossa vida. Muitos problemas na nossa vida. Aí você fala, poxa, pastor André, mas eu já quebrei muitos princípios.
Mas vale a pena, mesmo que nós já quebramos muitos princípios, vale a pena nós começarmos a obedecer os princípios da palavra de Deus e começarmos a plantar, a colocar as prioridades no lugar certo. Vamos ver o que a Bíblia fala no livro de Ageu 1:5. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Deus faz um alerta ao seu povo. E olha o que a palavra de Deus nos fala em Ageu 1:5. Deus fala assim. O povo estava lá, né, para reconstruir o templo e tudo, e estava aquela bagunça, e Deus começa e fala assim, ó. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebe, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Gente, só lendo esse versículo, quantos de nós nos identificamos? Gente, parece, pastor André, que eu tenho plantado, eu tenho feito. Parece que a minha vida não dá certo. Parece que tem alguma coisa que está errada. Parece que eu estou realmente, igual está dizendo aí, eu estou colocando roupa, mas eu estou sentindo frio. Eu estou colocando, mas eu estou tentando guardar dinheiro, mas a sacola parece que está furada. Quantos de nós podemos nos identificar com isso? Aí olha o que Deus fala. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerem o que tem acontecido com vocês. Deus fala para o seu povo, gente, para aí. Pensa. Obrigada, irmãos. Para aí, pensa um pouquinho. Como está a vida de vocês? Considerem o que tem acontecido com vocês. Aí Deus começa, né, no versículo 7. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Aí Deus vai dando algumas ordenanças para eles. Deus vai fazendo alguns alertas. Como que eles deveriam fazer? Como que eles deveriam viver? Como é o jeito certo? Né? Quais são as prioridades? O jeito certo deles viverem e eles fazerem. A palavra de Deus está cheio de vários conselhos que Deus dá para nós. E quando Deus nos dá algum conselho, gente, quando Deus fala para a gente fazer algo, Ele não fala porque Ele quer ser um Deus controlador e Ele quer que a gente fique debaixo de controle. Não é isso. Deus, Ele tem prazer de nos ver felizes, alegres. É igual um pai com um filho. Quando a gente vai, o filho quer colocar o dedo na tomada e a gente fala, não faça isso, não faça isso. É porque a gente quer ser controlador? Não, a gente quer o bem. A mesma coisa Deus, muito mais Deus, através da sua palavra. E nós vamos falar hoje de 5 prioridades. 5 prioridades que tem que estar presentes na nossa vida. 5 pedras, né? Que são bases para que a nossa vida possa ser mais harmônica, para que as coisas possam dar certo para a gente, para que a gente possa viver em harmonia no nosso lar, no nosso trabalho. 5 prioridades, né? São 5 prioridades. E a primeira, eu gosto de usar nossas mãos, porque a mão vai sempre conosco e aquilo vai fazer a gente lembrar, né? E eu sei que vocês vão lembrar dessas 5 prioridades. Será que nós estamos colocando essas 5 prioridades na nossa vida? Vamos aprender agora as 5 prioridades. Nós vamos começar com esse dedo, né? A primeira prioridade que vai nos evitar muitos problemas. Tempo sozinho com Deus. Quando nós tiramos tempo sozinho na presença de Deus. E, gente, eu não sei se com você a mesma coisa, mas comigo não é algo fácil. Nossa, parece que aparece tanta coisa. É uma coisa para resolver, é o WhatsApp que toca, é fulano que está precisando, é tanta coisa, te dá sede, te dá fome, né? Tanta coisa acontece na hora de tirar o tempo sozinho com Deus. É sono. Você não está com sono e vai tirar tempo sozinho com Deus, dá aquele sono. Né? Aí você fala, nossa, mas eu estou tão cansado. Mas por que isso acontece? Porque o inimigo das nossas almas, o diabo, ele sabe
né? O quanto que é importante se nós colocarmos isso como prioridade. A Bíblia é clara, quanto tempo eu tenho que tirar com Deus? Não, né? Mas a Bíblia mostra a importância de nós nos alimentarmos, de nós conversarmos com Deus, de nós tirarmos um tempo na presença dEle, de nós lermos a nossa Bíblia, né? Aprendermos, sentarmos mesmo aos pés de Jesus, conversarmos com Ele. Então, a primeira prioridade, tempo sozinho com Deus. Nossa primeira prioridade. Não podemos esquecer. E tempo sozinho com Deus, gente, é nós orarmos. Mas não somente orarmos, nós meditarmos. Você sabe qual é a diferença de oração e meditação? Orar é eu falar com Deus. Meditar é Ele falar comigo. Né? Muitas vezes nós falamos todas as coisas que nós precisamos, tudo que a gente acha que Deus deve fazer e tudo. Amém, glória a Deus, Senhor, abençoa mesmo. E Deus nem falou conosco. Né? Quantas vezes, gente, eu já fui diante de Deus orando, falando algo. Quando chegou lá, eu esperei Deus falar o meu coração e Deus desfez tudo aquilo que eu estava achando que devia ser desse jeito e isso e aquilo. E eu penso, ai meu Deus. Né? Ou quantas vezes eu fui diante de Deus achando que eu tinha toda a razão nessa e naquela situação. E Deus falou para mim, não, você está errada. Eu errada? Ah, não, Senhor. Né? Deixe Deus falar com você diariamente em todas as áreas. Eu lembro quando o nosso filho era pequenininho e eu falei para ele assim, ó, vai tomar banho. Ele era pequeno, né, ainda, uns 5 anos. Falei, vai tomar banho, vai tomar banho. Aí ele ficou lá brincando, aí a mãe, né, começa a fazer outras coisas e tal. Ele, vai tomar banho, vai lá, vai para o chuveiro. Aí tal, até a gente vai fazendo outras coisas. Quando a gente vê, a gente está em cima da hora. Meu Deus do céu, esse menino não foi tomar banho, né? Aí eu peguei ele, coloquei ele no chuveiro, abri o chuveiro, né, falando que eu tinha dito que era para ele tomar banho e tal. Aí Deus, olha só, né, falou comigo. Deus falou assim, você está tão errada. Eu falei, eu errada, Senhor? Eu falei para ele que ele tinha que tomar banho, agora eu vou chegar atrasada. E papai, comecei a discutir com Deus, imagina, né? Aí Deus falou assim, olha, Andréia, hoje ele é pequeno e você pode carregar ele para o chuveiro. Mas um dia ele vai ser maior do que você. Você tem que ensiná-lo a te obedecer. Aí na hora ai meu Deus. Aí eu olhei para ele e falei assim, Deide, meu filho, ó, deixa eu te falar uma coisa. Quando a mamãe te falar para você tomar banho, você vai tomar banho. Porque se você não for, se você não obedecer, a mamãe vai ter que disciplinar você. Tá bom? Tá. Né? O que a gente vai? A gente vai ensinando, né? Mas aquilo só veio por quê? Porque Deus falou no meu coração. Porque eu estava disposta a ouvir Deus falar. Né? A ouvir Deus falar. Deus quer falar conosco diariamente, em várias circunstâncias. Converse com Deus no trânsito. Às vezes eu acho que as pessoas que me veem, talvez no trânsito sozinha, pensam, essa mulher é completamente louca, eu vou conversando, falando, pois é, Deus e tudo. E não diga que você não faz isso, que você fala com você mesmo. Né? Quantas vezes a gente fala, não, mas eu vou chegar na hora, eu vou fazer isso. Aproveite para conversar com o Senhor e aguarde para Ele falar com você. Deixa Deus falar com você. Primeira prioridade, então, tempo na presença de Deus. Isso vai evitar muitos problemas na nossa vida, gente. Tempo na presença de Deus. E às vezes a gente fala e fala isso, mas quantas vezes parece que não dá na cabeça da gente, né? Isso é prioridade. Se nós queremos ter uma vida harmônica, nós vamos ter essa pedra como prioridade na nossa vida. Segunda prioridade, olha só. Eu ia ler um versículo sobre acerca dessa prioridade, a primeira prioridade, que era Mateus 6,11, que fala, olha o que fala em Mateus 6,11, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus quer nos dar um pão todos os dias, fresquinho.
Quantos aqui já foram no supermercado e aí você sente aquele cheiro de pão? Aí você vai lá na padaria, aí o rapaz fala assim, ó, daqui 10 minutos. Quantos de nós ficamos rodando para pegar o quê? Aquele pãozinho fresquinho, né? Deus quer nos dar um pão fresquinho todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que tal a gente começar o nosso tempo com Deus assim? Senhor, me dá um pão fresquinho hoje. Né? Eu quero um pão fresquinho. Eu vou aguardar 10 minutos, ou seja lá quanto for, para receber esse pão fresquinho. Então, primeira prioridade, tempo sozinho com Deus. Segunda prioridade. Algumas pessoas não vão gostar dessa segunda prioridade. Se você é casada, a sua segunda prioridade é o seu marido. E muitos de nós, ou sua esposa, e muitos de nós não gostamos disso, gente. Por quê? Especialmente se você tem filhos. Se você tem filhos, você quer colocar como sua segunda prioridade os seus filhos. E a palavra de Deus nos alerta, né? Se você é casado, a sua segunda prioridade é o seu marido, é a sua esposa. Lembra aquela vida daquela pessoa que não colocou as prioridades no lugar certo e a vida dela ficou um caos? E lembra aquela vida que colocou as coisas no lugar certo e as coisas ficaram harmônicas? O seu marido e a sua esposa, não os seus filhos, são a sua segunda prioridade. Mas você fala, Deus o livre, André, marido eu tenho hoje, amanhã eu posso não ter. Meus filhos é para sempre. Esse não é o plano de Deus, gente. Acontece de muitas pessoas, estão divorciadas, estão separadas, mas isso não é naquilo que Deus projetou, planejou. Isso não é na mais perfeita vontade de Deus. Então, já que você quer colocar as prioridades no lugar certo, você está buscando a Deus a sua segunda prioridade, de acordo, não com o que a André está dizendo, de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo, de acordo com o que Deus está dizendo. E muitas vezes nós quebramos esses princípios e achamos que isso não vai ter consequência. Vai ter consequência. O seu marido e a sua esposa são a sua prioridade número 2. Né? Eles são a sua prioridade. Não coloque os seus filhos. Quando nós colocamos os nossos filhos como mais importante do que o nosso marido, mais importante do que a nossa esposa, nós estamos fazendo um mal para os nossos filhos. Nós estamos fazendo um mal para os nossos filhos. Nós temos que colocar a nossa esposa, o nosso marido, como nossa prioridade. Eles são a nossa prioridade, né? E aí existem os papéis do marido e da esposa. Outra pedra lá que tem que estar no lugar certo. A Bíblia fala que o homem deve amar a sua esposa. Ai, pastor André, agora foi demais. Doeu lá na alma. Como que eu vou amar essa mulher? Essa mulher foi a mulher que você escolheu para casar. E a Bíblia diz que você tem que amá-la. Amá-la como Jesus amou a igreja, dando a vida por ela, explicando trocentas vezes a mesma pergunta que ela vai falar e fazer, tendo paciência quando ela anda mais devagar que você. Né? Essa mulher que você escolheu para casar. A Bíblia diz que você deve amá-la. Amá-la. E aí a Bíblia diz que a mulher deve honrar, respeitar o seu marido. Gente, foi feita uma pesquisa. E foi feita uma pesquisa com homens, não eram nem cristãos. E aí o que eles mais queriam que a esposa deles dessem para eles? O que você acha que os homens mais queriam? Pensa aí. Olha, todo mundo com cara de santo. Todo mundo pensa o quê? Pensa o quê? Teve uma ali que não teve medo, não. Estava todo mundo pensando isso, mas não quis falar.
né? Todo mundo pensa assim, o que mais o homem quer da mulher é sexo. Mas sabe o que essa pesquisa revelou? Que o que mais os homens queriam era respeito. Respeito. A mulher não respeitava o marido. Gente, se a mulher não respeita o marido, o sexo, eu vou dormir com essa mulher? Desse jeito? Que fala tudo isso para mim, que não me respeita, que me desmerece, né? E nós respeitamos os nossos maridos muitas vezes com a nossa língua, com a nossa boca. Nós falamos, né? Falamos o que a gente quer, porque ele tem que ouvir mesmo. Direitos iguais, ó, direitos iguais, pastor Andréa. Ele tem que ouvir. Quantas vezes nós pensamos assim, né? Mas Deus vai trabalhando conosco, nós não podemos agir assim, nós temos que ter respeito. Mas ele tem que ouvir. Me diga uma coisa, quando você vai para o seu trabalho, aquele seu chefe que você não gosta dele, que ele tinha que ouvir umas poucas e boas, quando ele entra lá, você fala o que você quer para ele? Por quê? Por causa da posição que ele ocupa, não é verdade? A palavra de Deus também fala, o nosso marido, ele tem uma posição. Ele é o seu marido, você tem que respeitá-lo. E aí as pessoas querem viver a vida desobedecendo os princípios da palavra de Deus e querem que os casamentos deem certo. Querem que a vida seja harmônica. Gente, existem princípios, pilares que nós não podemos derrubar. E esse pilar, né, de colocar o seu marido, a sua esposa, no segundo lugar, é extremamente importante. Nós passamos isso para os nossos filhos. Nós demonstramos. Muitas vezes a gente pensa que a gente está ajudando, colocando o nosso filho em segundo lugar, e nós não estamos ajudando. Por quê? Porque nós modelamos os nossos filhos. Olha só, eu vou contar de 1 até 3, e depois que eu contar de 1 até 3, vocês batem palma, tá bom? Podem me ajudar? Então, vamos lá. 1, 2... Mas eu não disse o 3. Eu não falei o 3. Sabe por que vocês fizeram isso? Porque a gente faz mais do que a gente vê, do que a gente fala. Né? E os nossos filhos, não importa você falar, se você não faz, se você não trata a mãe dele com amor, se a mãe dele não trata você com respeito, coloca você em primeiro lugar, e ele sabe que vocês dois são um casal unidos ali, um respeitando o outro, um amando o outro, um obedecendo o que a palavra de Deus manda, quando eles crescerem, eles não vão fazer as mesmas coisas. Não adianta você falar. Nós temos que fazer. E mostrar respeito, né? Mostrar amor. Mostrar respeito, mostrar amor. Se nós colocarmos essas coisas como prioridade na nossa vida, nós vamos ajudar a não termos problemas desnecessários. Então, temos que obedecer a palavra de Deus. Mas, pastor André, aquele meu marido, ele nem serve a Deus. Ele é isso, ele é aquilo. O seu chefe, ele faz tudo o que você acha que deve fazer? Não. Ele é todo o exemplo que você acha que ele deve ser? Não. Mas você respeita ele? Minha filha, respeita mesmo, não é? Por causa da posição dele. E a Bíblia fala que a gente pode ganhar o nosso marido, que não obedece à palavra de Deus, através das nossas atitudes. Não é atitude de ser humilhada, não é isso. Mas é ter aquele respeito. Eu vou respeitar esse homem, né? Eu não vou falar mal dele, eu não vou falar mal deles para os nossos filhos. Quantas mulheres falam, ai, esse teu pai, hein? Oh, meu Deus. Não aguento esse homem. Para os filhos. Nossa, eu já falei não sei quantas vezes para ele trocar essa torneira. Ai, meu pai, se não for eu nessa casa. O que a gente está passando para os nossos filhos? Né? Ou essa tua mãe é uma jararaca. Como que os filhos se sentem, né? Filhos precisam de segurança. Eles precisam de segurança muito mais do que você colocá-los em primeiro lugar e dar tudo para eles, e é tudo eles, tudo. Gente, nós ensinamos nossos filhos que cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua importância. Você tem a sua, o seu pai tem a dele, eu tenho a minha. E nós vamos viver em harmonia.
Porque senão depois nós vamos criar crianças que eles pensam que eles são o centro de todas as coisas, e quando as pessoas não fazem o que eles querem, eles ficam com raiva, eles ficam emburrados, eles não sabem o que fazer, eles respondem, né? Eles vão aprendendo nessa dinâmica que Deus criou para nós como prioridade. O nosso marido e a nossa esposa são a nossa prioridade. Por isso que é muito importante com quem você vai casar. Agora que você já casou, too late, sorry, né? Mas, se você vai casar... se você vai casar, preste atenção. Meu Deus, eu vou me submeter a esse homem? Ah, não, misericórdia, essa tartaruga. Jesus querido, pra lá, né? Eu lembro, antes de eu namorar com ele, eu namorei um rapaz e eu pensei, ah, não, misericórdia, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar viver com esse homem. Jesus querido, tem misericórdia de mim? Ó, terminei. Né? Então, preste bem atenção com quem você vai casar, porque uma vez que você casou, esse é o homem, gente, da sua vida. Não coloque os seus filhos no lugar dessa pessoa, porque, linda, o seu filhão vai arrumar outra, vai colocar outra mulher no seu lugar. Então, minha filha, vai ficar você e seu esposo, né? Vai ficar você e seu esposo. Não pense que os nossos filhos vão crescer, eles vão ter as famílias deles. Vai ficar nós dois, né? Eu lembro que quando o nosso último filho, que agora a gente está com o ninho vazio, bom, agora chegou a netinha e o genro e a filha, né? Glória a Deus. Mas antes não tinha nenhum. E aí o nosso filho Daniel falou assim, ô mãe, quando eu for me embora para a faculdade, vocês vão comprar um cachorro? Falei, cachorro? Mas por que comprar cachorro? Vocês não vão sentir minha falta? Falei, meu filho, nós vamos sentir muito a sua falta. Mas eu e o papai, a gente está olhando com tanta expectativa. Nós não vamos comprar cachorro, meu filho. Né? Agora está só nós dois. Mas por quê? Porque nós cultivamos, né? Durante as crianças eram pequenas, nós cultivamos um relacionamento. As crianças sabem que depois de Jesus, quem eu mais amo é o Abe. Depois os nossos filhos. Todos iguais. Né? E é o homem que Deus me deu. Glória a Deus, aleluia. Né? Então, vamos lá. Escolhi bem, aleluia. Né? Jesus escolheu por mim. Tá, então, em primeiro lugar, tempo sozinho com Deus. Segundo lugar, o seu esposo ou sua esposa. Se você não é casado, são os seus pais. Você tem que honrar os seus pais. Isso é extremamente importante. Isso é um princípio da palavra de Deus. Isso é um princípio da palavra de Deus. São aquelas pedras como prioridade. Terceiro lugar, aí sim os nossos pimpolhos, né? Aí sim os nossos filhos. Nós temos que colocar eles como prioridade, sim. Terceiro lugar, né? Temos que investir tempo de qualidade, amar e corrigir os nossos filhos. Eles precisam da palavra não. Não vai ter, não vai fazer, não. Extremamente importante, né? Tirarmos tempo para conversarmos com os nossos filhos. Gente, eu acho que um dos grandes segredos é a gente passar tempo conversando com os nossos filhos. Falando com eles, escutando, né? Isso é extremamente importante. Tire tempo de qualidade. Não precisa ser, eu tenho que passar várias horas. Não, você tem que passar tempo de qualidade. Eu lembro que a Priscila, né, quando ela era adolescente, ela gostava de ir na Renner, nessas lojas de departamento, por causa das roupas. Então, a gente pegava uma sacola e eu falava, pega todas as roupas que você quer. Aí ela botava, e a gente ia lá para o vestuário, né? Sentávamos lá, ela colocava a roupa e falava, tira foto, mãe. Aí eu, tá, tirava foto. Colocava outra, tá, tirava foto. Terminava, a gente arrumava lá, não comprava nenhuma roupa e saía, né? Aí você fala assim, André, você não tinha mais o que fazer, não, do que está fazendo isso, mas aquilo era importante para ela. Então, eu tirava aquele tempo para ela, né? Eu lembro, um dos nossos filhos também que gostava de jogos. Levava ele num lugar de jogos e ficava lá, né?
Outro, quando nós viemos aqui para São Paulo, eu lembro, o meu pai morava em Fortaleza, ele falou, Andréia, está acontecendo uma feira de jogos aí. Só estava o menor, né? O outro já estava nos Estados Unidos. Aí está acontecendo uma feira de jogos, leva o Daniel. E eu procurei, liguei, mandei recado, Gabriel, procure essa feira. Para que essa feira? É para mim ir com o Daniel. A senhora? Eu falei, procura aí e tal. Vamos lá, compra o ingresso, eu vou com ele para a feira. Levei, o Abe estava viajando, levei ele para a feira. Gente, quando eu cheguei naquela feira, eu falei, Jesus tem misericórdia. Era cosplay. Falava, Jesus, querido, eu nessa feira, Senhor, tem misericórdia de Deus. Aí o Daniel, mãe, eu vou entrar aqui nessa fila aqui, a senhora fica bem para ali, bem para ali. Aí eu, tá bom. Aí fiquei lá, gente, sentada, não tinha cadeira, não tinha nada, sentada no chão lá, esperando. Aí o cara narrando Minecraft. Blá, 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 e eu, meu Deus do céu, né? Aí ele ia para outro lugar, lá ia eu, né? Ficava e o povo, tchum, 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 tchum. E eu lá, meu Deus, passava cada figura, eu falava, Jesus, tem misericórdia. Mas depois eu lembro que ele falando para mim, mãe, foi demais, mãe, que a senhora me levou nisso. Era tempo, né? O Abe, quantas vezes eu lembro, quando ele chegava cansado das viagens. Gente, uma vez, ele estava tão cansado, as crianças queriam ir no shopping lá em Fortaleza. Aí, nós fomos no shopping, eu fui ver alguma coisa e deixei as crianças com ele, e os meninos quiseram ir naqueles coisas de brinquedo, aí o Abe falou, tá bom, vão lá, então eu vou ficar esperando aqui vocês. Só que ele estava tão cansado, tinha um banco assim no meio do shopping, ele deitou e dormiu. Eu vi essa cena, eu vinha na escada rolante e tinha um casal na frente da igreja, e eu aqui, atrás. Aí, a mulher virou para o marido e falou assim, aquele é o pastor Abe? Aí ele falou, não, mas o pastor Abe vai ficar dormindo no meio do shopping? Não é o pastor. Aí eu atrás. Não, ela disse, sim, o pastor Abe, eu tenho certeza que é o pastor Abe. Não é o pastor Abe. Aí eu atrás falei, oi. Aí eles, oi, pastor Abe. Eu falei, é o pastor Abe. Está dormindo no banco do shopping, né? Deitado lá, cansado. Mas ele queria tirar tempo de qualidade com os filhos, né? Com as crianças. E a gente fazia coisas assim. Eu lembro uma vez que ele falou assim, o Abe, ele gosta do cabelo dele bem arrumado. Então, os meninos sabiam, não pode mexer no cabelo do papai. Então, ninguém tocava no cabelo do papai. Aí, um dia, ele falou assim, hoje já era de noite, né? Todo mundo de pijama. Hoje nós vamos agora no McDonald's e vocês podem mexer o cabelo do papai. Gente, os três pularam assim. Zupt! Para eles era uma coisa mais incrível que eles podiam mexer no cabelo do papai e que a gente foi de pijama para o McDonald's. Então, se vocês encontrarem a gente lá assim, já sabe. Ou se eu encontrar um de vocês, né? Assim é tempo de qualidade. Faça coisas especiais com seus filhos. Mãezinha, guarde algumas receitas especiais, que é aquilo que é especial, que você vai fazer nos dias especiais, no aniversário especial. Lá em casa eu tenho algumas coisas tipo frozen cake. Frozen cake eu falo para eles todo ano. Gente, qual é o bolo que vocês querem? Frozen cake, porque eu só faço frozen cake no aniversário, né? Então, para eles é algo especial. Então, vamos lá. Deus, marido ou esposa, filhos. Terceiro lugar, o seu trabalho. Trabalho é extremamente... Quarto lugar, desculpa. Trabalho é extremamente importante, gente. E essa geração, nós temos que ajudar, né, os nossos filhos e as pessoas que a gente conhece, mais novas, a entender a importância do trabalho. Trabalho é extremamente importante, gente. Nós temos que ser pessoas que trabalham, serem trabalhadoras. Eu não estou dizendo que o marido tem que ganhar mais do que a mulher, não é isso. Muitas mulheres ganham mais do que o marido, e ok. Mas não pode, minha mulher trabalha e o marido fica lá. Marmanjo, levanta, meu filho. Vai procurar um trabalho. Vai procurar alguma coisa para fazer. Entendeu? Não é certo, gente. Isso não é certo. Os homens e as mulheres, muito mais os homens do que as mulheres, né? Bom, todos os dois têm, mas o homem, em especial, porque ele é o provedor. Não importa se ele traz pouco ou muito, mas ele é o provedor, ele tem que ser aquela pessoa que trabalha.
Tem uma coisa que frustra uma mulher, é um homem parado que não trabalha. Isso leva a mulher no limite, né? Tem que trabalhar, arruma alguma coisa para fazer. Você está entendendo? Mas trabalhe. Você traz pouquinho para casa, mas está trabalhando, está se esforçando, tá ganhando alguma coisa. Trabalhe. E eu lembro uma vez um jovem, gente, eu tenho tanto para falar. Eu lembro uma vez um jovem que ele foi lá com o Eibe e ele falou assim, pastor, está muito difícil nessa cidade, eu não arrumo trabalho, pastor. Aí o Eibe sempre ajudava ele e tal. Aí um dia o Eibe falou assim, olha aqui, você não está conseguindo um trabalho? Não, pastor, está difícil. Rapaz, você é um homem e tudo, você tem que realmente... Mas, pastor, é que não tem, a cidade está muito ruim, sabe? Não dá, não tem trabalho aqui. O Eibe falou, então, a partir de hoje eu estou empregando você. Quantas horas trabalha um trabalhador? 8 horas. Falou, então, você, a partir de hoje, está contratado para passar 8 horas procurando um trabalho. Você já está trabalhando. Gente, não demorou quanto tempo, amor? 3 dias. Ele voltou lá em casa. Pastor, achei. Estou trabalhando já. Né? Porque você está sendo fiel. 8 horas. Eu estou trabalhando. Está fazendo o quê? Procurando trabalho. E você vai achar, gente. Você vai achar. Eu disse uma vez, um rapaz estava conversando comigo, ele não tem emprego. Eu falei assim, eu saio agora com você na rua, eu e você. Eu saio, era uma pessoa muito próxima de mim, né? Eu falei, eu saio agora, eu e você na rua, e eu duvido se eu não acho um trabalho. Vou no supermercado, vou perguntar se quer que eu carregue a sacola, faça alguma coisa, mas arrume o trabalho. O trabalho dignifica, gente. Deus trabalha até hoje. É algo interno dentro de nós, quando nós produzimos, nós sentimos bem. As outras coisas vão fluir, porque nós estamos fazendo aquilo que nós somos criados para fazer. Deus falou para nós crescermos, multiplicarmos. Já deu trabalho para Adão. Antes de dar a mulher, Deus deu trabalho para Adão. Por quê? Porque aquilo dignifica a pessoa. Não importa qual é o trabalho. Se você está trabalhando, aquilo te dignifica, é importante para você. Então, o trabalho é importante também. Eu sei que eu tinha vários versículos de Provérbios 6, de 6 a 11, mas nós não vamos poder ler, né? E vamos para o último, né? O último é amizades. Amizades são extremamente importantes para nós. Nós somos seres sociáveis. Nós precisamos de amigos, de amizades, de boas amizades. Né? A Bíblia fala, tem 1 Tessalonicenses 5, 11, pode até colocar aí, né? Meu tempo já acabou. Ainda colocaram? Ah, colocaram. Né? Olha só, console-se uns aos outros, edifiquem-se mutuamente. Se você tem amigos que não te edificam, gente, isso não são boas amizades para você. Se eles não são pessoas que te levantam, aí olha Provérbios 27, 9, sobre amizade também, olha. Como óleo e um perfume que alegra o coração, assim um amigo que encontra doçura no conselho cordial, que te dá bons conselhos. Não é aquele amigo que diz, deixa essa mulher, vai fazer isso, você é novo. Esse tipo de amigo a gente não quer. Se você não está influenciando os seus amigos, e eles estão te influenciando de uma maneira negativa contra a palavra de Deus, essas não são boas amizades. Se você andar com pessoas erradas, você nunca encontrará as pessoas boas. Então, veja quem são os seus amigos. Com quem é que nós estamos andando? Mulheres e homens, né? Quem são esses amigos? Eles estão te ajudando a serem melhores pessoas ou não? Essas 5 prioridades. Se nós colocarmos essas 5 prioridades na nossa vida, nós vamos ter uma vida muito mais harmônica. Vai ser perfeito? Não. A Bíblia fala que Jesus falou, no mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo. E se nós obedecermos a palavra de Deus, os conselhos da palavra de Deus, a nossa vida vai ser muito mais harmônica. Muito mais harmônica. Quando chegar no fim da nossa vida, nós não vamos estar como aquele outro, né, que estava tão confuso, com as coisas caindo, nem dando conta, e uma vida totalmente destroçada. Deus tem os seus princípios,
e a sua palavra, se nós obedecermos o Senhor, a nossa vida vai ser diferente.